Meu nome é Juliana, eu assino como artista Juliana Morgado. Eu entrei no Centro de Arte na década de 90 e lá, quer dizer, quando eu entrei no Centro de Arte na década de 90, na verdade eu não entrei com o propósito de produzir arte. Eu entrei com o propósito de conseguir fazer um curso que fosse o mais próximo possível do teatro, porque era a minha grande paixão na época. E eu não tinha condições de sair para estudar fora, então eu fui e procurei um curso que era o mais próximo. E aí eu comecei a fazer o curso, tive alguns professores que me marcaram, logo no início eu comecei a pesquisar sobre grafite, uma relação mais com o espaço urbano, mas eu não cheguei a produzir grafite, assim, nada disso. E o que aconteceu foi que um dia, eu e alguns colegas, nós recebemos uma proposta de ir pintar o muro de uma igreja, lá em Itacibá. Então estava eu, Luciano Cardoso, uma série de o Espiga, Vinícius, entre outros colegas. E aí nós fomos pintar o muro da igreja porque eles ofereciam tinta, o muro e ofereciam comida. Né? Porque nós não tínhamos assim, condição nenhuma, eram estudantes, e aí nós fomos pintar esse muro, e aí quer dizer, e eu tinha uma influência muito marcante nessa época em relação à pintura, que era o Hélio Coelho, porque eu tinha um certo contato com ele já e achava incrível a pintura dele. E aí eu fui pintar esse muro e ficou muito bacana, para minha surpresa, porque até então eu só me negava como uma possibilidade de ser um artista ou alguma coisa assim, uma artista plástica. E aí eu pintei esse muro e, enfim, aí alguns professores viram as fotos, adoraram e começaram a me incentivar. E aí ficou nessa, eu comecei a pintar algumas telas, cheguei a pintar alguns pratos, mas para exposição, comecei a me envolver com azulejos, pinturas, mas eu lembro de uma coisa, que já nessa época eu tinha um interesse de produzir alguma coisa que fosse instalação e que tivesse algum tipo de interação com o público. Eu lembro disso, mas eu não sabia como fazer, não sabia o que fazer direito, esse tipo de coisa. E aí eu mostrei para os professores, teve esse incentivo, comecei a fazer algumas mostras, fiz mostras tanto individuais de pintura como lembro de uma mostra importante, foi com a Fátima Nader, lá na Homero Macena, e depois eu continuei investindo então na azulejaria, mas não azulejo pintado como um azulejo tradicional, mas um azulejo pintado como pintura mesmo. Depois eu comecei a pesquisar serigrafia sobre azulejo, comecei a também já encomendar pinturas prontas em decalque e eu pegava esses decalques e eu produzia peças e depois ia para queima. E aí eram sobre pratos e esses pratos, eles recebiam esses decalques e esses decalques eram órgãos feitos muito pequenininhos, então eram corações, rins, intestinos, algumas coisas assim. E eles eram colocados nesses pratos como se eles fossem elementos pictóricos de porcelanas tradicionais. Então, quando você via de longe, parecia uma pintura qualquer num prato de parede, de porcelana de parede. Quando você chegava perto, você via que eram órgãos humanos. E aí depois, quer dizer, foi indo, e aí o que acontece é que o meu trabalho ele começou cada vez mais fazer uma trajetória de apropriação. Então isso começou naturalmente assim com as investigações. Então com esse trabalho eu já comecei a trabalhar com desenhos apropriados e levando para outra pessoa produzir parte dele para eu colocar e para depois ir para queima. Depois eu comecei a fazer uma pesquisa que se chama Brain Slicer, que é o fatiador de cérebro. Nessa pesquisa, e ela começou de uma forma muito inusitada. Eu estava no supermercado, eu adorava ir ao supermercado. Eu adorava ver os produtos assim nas prateleiras, olhar tudo, ficava horas. Mas não é porque eu tinha condições de comprar, não. Hoje em dia, inclusive, eu acho uma chatice para o supermercado, né? Não tem muito tempo.
Mas na época era muito interessante. E eu achei um papel de seda que embrulhava as peras que tinha um fatiador de pera. E aí aquilo eu peguei e guardei aquele papelzinho de seda e comecei a ficar com ele para cima e para baixo e pensando sobre aquilo. E eu já tinha contactado um professor que é o Lincoln Guimarães para ele ser meu orientador do trabalho de conclusão de curso. E aí o que aconteceu é que até então eu tinha feito contato com ele para ele ser meu orientador na área de pintura. Só que aí eu comecei a pesquisar esse papelzinho e começou a surgir várias ideias. Dessas ideias surgiu o Brand Slicer, que é um fatiador de cérebro. E esse fatiador de cérebro, ele vai e aparece não como um objeto em si, mas ele aparece como uma série de materiais em torno desse produto, que são os materiais publicitários, os materiais de divulgação de um produto. Então eu começo a produzir plásticos serigrafados, que aí continua vindo a serigrafia que estava lá atrás nos azulejos e nos pratos. Então eu comecei a trabalhar com a serigrafia, eu comecei a criar uma propaganda desse produto. E essa propaganda eu fiz quase que como é que se fala? É quando você faz todo um estudo de um material de divulgação mesmo, um planejamento estratégico para a divulgação desse produto. E aí eu comecei a fazer as serigrafias sobre 2 tipos de serigrafias diferentes sobre sacolas de plástico que a gente encontra em supermercado. Fiz a embalagem do Brand Slicer, que são as caixas, um vídeo do Brand Slicer, panfletos que as pessoas levavam, e essa exposição, ela acontece aqui na Galeria de Arte do Espaço Universitário, na HU, e vira o meu trabalho de conclusão de curso, porque aí eu monto a exposição inteira e depois eu comecei a escrever sobre o trabalho, e aí eu fechei essa parte do meu trabalho. Agora é lógico que entre aquilo que eu falei e o Brand Slicer aconteceram várias coisas. Vários trabalhos foram sendo produzidos e etc. Mas o Brand Slicer é um marco assim na minha produção. Porque com o Brand Slicer eu apresento aqui, termino o curso, imediatamente eu entro no mestrado e o próprio Brand Slicer ele já vai e ele é integrado aos rumos visuais pelo Itaú Cultural. Ele faz parte da mostra em São Paulo, ele também faz parte de um salão de arte no interior de São Paulo. Depois ele vai para a Alemanha, ele participa de 3 mostras na Alemanha e depois, assim, quando ele vai para a Alemanha eu faço a 2ª edição do Brand Slicer. A 2ª edição ela já é revendo todo o material, então eu já crio também um site sobre o Brand Slicer. E aí todo o produto vem já com uma nova roupagem, sem perder as características da primeira edição. Vai para a Alemanha, depois ele participa da 3ª Bienal do Mercosul. Na Bienal do Mercosul eu já faço uma nova proposta, que é a substituição dos plásticos das feiras e açougues de Porto Alegre pelos meus plásticos, né? Então são várias bobinas de Brand Slicer que são produzidas, os adesivos e também um site, e o site é feito nessa época. Então o que acontece é que aí eu tenho uma quantidade bem grande de horas de gravação dessa interação das pessoas na feiras e açougues com Brand Slicer. E tem uma série de fotografias também que foram registradas por uma equipe que foi contratada pela Bienal. E depois, depois eu continuo fazendo uma série de outras coisas, que aí vem o mostruário de arte, que são peças que são... Bom, primeiro no mostruário de arte tem uma questão aí, porque antes de virar o mostruário de arte, eu faço uma série de instalações, e nessas instalações, quer dizer, a primeira instalação do Sangue, Suor e Cerveja, que é construída em pequeno formato dentro do banheiro masculino do Centro de Artes, de um dos prédios do Centro de Artes. E aí eu faço o Sangue, Suor e Cerveja, depois eu pego e mando uma proposta para um salão paranaense dele em grande dimensão, e entra e é premiado.
E aí eu vou para lá, monto a parede inteira de azulejo, com sangue, suor e cerveja, aquela questão toda. E foi muito divertido, assim, lá, porque ficou um negócio complicado, né? Porque o trabalho não tinha como tirar, como é que ele ia fazer parte do acervo? Então, na verdade, o museu, lá no Paraná, ele tem um acervo do meu trabalho que foi premiado, mas um acervo, assim, conceitual do trabalho, porque o trabalho teve que ser destruído para sair do museu. E depois eu montei uma outra versão desse trabalho Sangue, Suor e Cerveja no Museu da Vale. E montei um outro trabalho que eu queria montar há muito tempo, que é o parquet ou a cera, como é que é? Parquet ou a cera do brilho fácil, eu acho que é mais ou menos isso. E aí eu montei duas instalações no museu, uma na parede, que é o Sangue, Suor e Cerveja, no Museu da Vale. E montei essa sala com os parquês de madeira e botei esses parquês de cera inglesa, que eles são feitos totalmente de cera inglesa e eles são produzidos exatamente como um parquê. E tá, aí depois me dá a ideia, quer dizer, que era uma ideia até antes desse parquê, que era fazer um mostruário de arte. No mostruário de arte é uma instalação que eu produzi em Vitória a primeira vez e foi no Palácio do Café. Essa exposição, ela toma o espaço expositivo inteiro como se fosse uma obra, mas uma obra que ela ultrapassa a própria galeria, porque é uma obra que se propõe à própria venda. E ela se propõe à venda e ela é produzida por uma série de vinil de recorte pelas paredes. Tem textos também de venda desses produtos e o produto que é ofertado, na verdade, são parquês de cera inglesa, rodapés de naftalina e rejuntes de sangue, suor e cerveja, que se propõe a substituir partes das casas daquelas pessoas que quiserem comprar o trabalho. E esse trabalho, ele é montado assim, como se... Tem os displays que é para colocar obras, esculturas sobre eles. E essas... O que eu faço? Eu pego esses próprios displays e eles viram as próprias obras. Então não há nada a mostrar dentro da galeria. A própria galeria é tomada pelo trabalho que a ultrapassa. E esse trabalho, depois que eu montei aqui, então ele é formado por 3 displays. Nesses displays você abre e dentro está propondo o que é para substituir o que está fora do próprio display. E tem essas plotters e tem um folder, que é um folder obra. Depois eu pego e mando a proposta desse trabalho para o Centro Cultural São Paulo. E lá no Centro Cultural São Paulo ele é aceito dentro de um panorama. Esse panorama, ele se chama Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo. E aí ele faz parte lá, eu mexo nas peças, resolvo alguns problemas de design assim, que surgiram e faço novamente, substituo algumas plotagens, mexo inclusive porque lá o próprio espaço expositivo tinha que ser projetado por nós. Então o que eu faço lá é que eu faço o próprio espaço virar quase como uma espécie de folder. Então ele fica todo preto por fora, você entra como se você entrasse dentro do folder e tem um folder que você pega lá dentro que parece que é o folder de dentro de onde você entrou. E aí ele faz essas proposições todas também. Depois disso, quer dizer, deixa eu até dar uma retomada. Assim, aí tem vários trabalhos entre uma coisa e outra. Mas tem uma questão aí. Acho que 95% dos trabalhos que eu produzo, desde do Brand Slicer até o que eu produzo hoje, tudo que foi feito muito além desses trabalhos que eu estou citando aqui, eles foram trabalhos que eles possuem algumas características. Primeiro, eles são extremamente assim, eles são conceituais. Eles trabalham muito com conceito. Tanto é que esses trabalhos, eles são feitos antes de chegarem a qualquer formalização, materialização, eles são todos escritos. Então eu tenho textos, rascunhos, pesquisas. E esses trabalhos, eles são pensados muito bem conceitualmente, dentro daquilo que eles se propõem. Mas eles também são muito pensados no modo como eles vão ser materializados.
Então, a forma com que ele vai se manifestar para o mundo é extremamente pensada também. E nesses trabalhos, eles têm também uma característica de que a produção deles, a produção parte de mim, de toda essa amarração de conceitos e de proposições formais, mas eles são praticamente todos produzidos por outras pessoas. Então eu tenho várias pessoas que já trabalharam comigo, desde designers, web designers, empresas, pessoas que trabalham com queima, pesquisa com pessoas da área de química, escultores, outros artistas, videoartistas, enfim, uma série de pessoas que trabalharam comigo todo esse tempo. Nenhum trabalho meu poderia ter sido produzido sem essas equipes, porque eu teria que ter um domínio extremamente extenso de produção e não me interessa muito. Agora, é lógico que de vez em quando eu quebro a cabeça, porque mesmo que eu contrate alguém para fazer algo para mim, eu preciso entender como é que isso vai funcionar. Porque se eu não souber como isso funciona, eu não consigo fazer da melhor forma. E principalmente quando eu trabalho com vídeo, e aí são as videoinstalações, eu não consigo produzir de forma adequada se eu não conseguir entender, porque desde o princípio eu tenho que fazer de acordo com aquilo que eu quero que seja. Então, eu preciso entender minimamente a linguagem com que eu estou lidando. E esses trabalhos também, geralmente são serializados, ou seja, eles são múltiplos. E tem uma divisão entre eles. Uma boa parte eu me aproprio do que já está no mundo, daquilo que faz parte, daquilo que é mais ordinário. E eu me aproprio disso e devolvo, geralmente com tentando lidar com uma linguagem que se aproxime da verossimilhança até de onde eu me apropriei desse objeto, dessa coisa, que não necessariamente é só um objeto. E também tem os outros trabalhos que me trazem coisas muito boas, que são trabalhos que eu faço a partir do contato com comunidades. Aí esses trabalhos são extremamente fervorosos, porque toda vez que a gente trabalha com pessoas, o trabalho cresce muito. E nesses trabalhos, eles são bem interessantes. O primeiro que eu fiz assim, na verdade tem dois que eu pontuo mais fortes em relação a essa vertente dentro do meu trabalho, que são, primeiro, o Itatiaia Dreams, que é um trabalho que eu fiz a partir de um hotel que se chama Itatiaia, que se localiza no centro da cidade de Belo Horizonte. Esse hotel foi onde meu pai viveu grande parte da vida dele. E era um hotel que eu sempre imaginava como seria, e quando criança eu lembro que eu imaginava como seria bom viver dentro de um hotel, né? Porque a gente viaja quando criança e acha o máximo o hotel, né? É praticamente um artigo de luxo, né? Para uma criança. E aí eu fiz esse trabalho, e aí ele foi composto por uma caixa que lembrava as venezianas das janelas do hotel, e é mais ou menos uma relação entre aquilo que eu vejo e aquilo que eu não vejo, que são aquelas venezianinhas de madeira. E dentro dessa caixa era projetado no teto dela, e as pessoas entravam dentro dessa caixa, e tinha uma projeção no teto dessa caixa de um teto feito de dormideiras. Dormideiras é aquela plantinha que quando você toca, ela retrai, porque na verdade ela desidrata quando a gente toca nela. E como essa plantinha fez parte da minha infância, isso me interessava muito, porque a ligação com meu pai, né? Então tinha essa projeção. Eu também trabalhei com o pessoal da expurgação para conseguir produzir esse vídeo, que foi um vídeo extremamente complicado. E o teto ele tinha algumas linhas primordiais assim, na estruturação da organização dessas dormideiras, que tinha uma relação com o Art Deco, exatamente porque o hotel tinha essa referência estilística, né? E aí, enfim, aí era projetado, e o áudio
eram as pessoas falando do hotel. Então, tantas pessoas, os moradores desse hotel, porque depois de pesquisar eu descobri que esse hotel foi glamouroso e depois ele entrou em decadência, porque os centros das cidades do Brasil entraram em decadência, porque é por onde as cidades começaram, mas não foi por onde as cidades continuaram. Então, com essa decadência, esse hotel, mas apesar da decadência posterior, ele desde o início ele já foi feito um hotel para as pessoas se hospedarem e para as pessoas morarem, coisa que eu nem sabia assim, que existia. E aí, não naquela época. E aí eu fiz esse trabalho, tinha um neon, Itatiaia Dreams, a relação do sonho, essa questão toda. E depois eu fiz o trabalho que é bem recente, que se chama Mundo, em que ele foi produzido, ele só foi possível ser feito a partir da Bolsa Atelier, que é uma bolsa da Secretaria de Cultura do Estado, do Espírito Santo. E aí eu fiz esse trabalho em que ele começou, na verdade, a ideia dele começou em 2008, quando eu fui para Diamantina, em Minas Gerais, e lá eu fui para ficar lá um tempo e para fazer um workshop pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estava cansada de ficar aqui, tinha essa coisa toda e tal, eu fui para lá. E chegou lá e eu tinha que montar um trabalho, então eu fui para o Cruzeiro, que era o lugar mais alto dessa cidadezinha, e lá de cima eu tentei fotografar fazendo a captura de 360. Fazer uma ideia de uma fotografia panorâmica, só que eu sou uma incompetente, assim, né? Então eu não conseguia fazer a fotografia. Eu não tinha levado material suficiente, equipamento suficiente para fazer. E aí eu fiquei impaciente, eu peguei a câmera, botei no meu pescoço e comecei a girar lá em cima. E foi daí que surgiu o Mundo. E aí eu comecei a girar, filmando, girar. Depois eu peguei, a gente formatou lá mesmo, eu fiz um trabalho que era esse giro dia e noite, de cima desse lugar. E aí o que aconteceu que depois esse trabalho foi para uma mostra de videoarte no Peru, mas aí eu queria fazer um trabalho realmente mais denso com isso. E aí apareceu essa ideia do Mundo, e o Mundo, ele foi uma pesquisa feita no estado do Espírito Santo, eu estudei a história do estado. A proposta dele era inicialmente produzir 5 filmes, desses 5 filmes com lugares quaisquer, que começasse com a letra M-U-N-D-O, Mundo. Acabou que, na verdade, eu fiz o M, o U e eu fiz o Meleiras, fiz Fazendo União e fiz também o... Quer ver? É porque esse trabalho foi uma coisa. Mas, enfim, eu fiz... Ah, tá. Eu fiz aqui... Deixa eu perdi o papel. Peraí, gente. Ah, tá aqui. Eu fiz Meleiras, que é um povoado perto ali de São Mateus. Fiz a Guerrilha do Caparaó em Dores do Rio Preto. E fiz também a Batalha do Cricaré. Sim, então deixa eu explicar melhor isso daí que eu já me embolei. Que é o seguinte... Eu fui pesquisando. Quando eu fui pesquisando, eu descobri algumas coisas que me interessavam. Eu descobri a Guerrilha do Caparaó, eu descobri a Guerrilha do Caparaó, a Batalha do Cricaré e teve também um episódio em São Pedro de Itabapoana que foi a letra U, porque é a Fazenda União, que era a única fazenda daquela região que produzia cachaça, açúcar e cachaça. Todas as outras eram produtoras de café. E aí a grande questão foi a seguinte, eu comecei a pesquisa. Quando eu comecei essa pesquisa, eu descobri esses lugares que eu não conhecia. E nem episódios históricos que eu também tinha qualquer domínio sobre eles. E foi muito interessante, porque eu acho que esse trabalho Mundo foi uma possibilidade de descobrir sobre o lugar que eu vivo há tanto tempo, porque eu sou mineira. Eu nasci em Belo Horizonte e vim para cá quando criança. E aí, no caso, o que acontece é que em Meleiras teve a Batalha do Cricaré.
Na Batalha do Cricaré foi exatamente um dos maiores episódios de batalha com os índios do Tronco G, que eram os botocudos. E aí o que acontece é que teve uma grande batalha lá e teve um episódio extremamente marcante na história do Brasil. Depois teve a Guerrilha do Caparaó. A Guerrilha do Caparaó foi em Dores do Rio Preto, que foi, na verdade, foi a primeira tentativa organizada de oposição armada ao golpe de 64, que foi ali no Caparaó, entre Minas e Espírito Santo, e que, na verdade, você tinha ex-militares que estavam escondidos no Caparaó e teve uma invasão à cidade das forças militares, que ficaram lá mais de 6 meses, extremamente armados, com helicópteros e etc., e a população de lá não sabia nem sobre o golpe, nem tinham noção do golpe de 64. Poucas pessoas tinham esse conhecimento. Então, quer dizer, eles entram na cidade, invadem, fica aquela confusão. As pessoas de lá, eu fui e pesquisei com as pessoas de lá, eles na época, quem eu entrevistei, eram pessoas que na época eram crianças. E essas pessoas acharam super divertido, porque era uma novidade para a cidade, aquele monte de gente, aquele monte de equipamento bélico, e acaba que eles conseguem prender essas pessoas que estavam escondidas, ex-militares, e que aparentemente recebiam um financiamento de Cuba. Mas, enfim, é um monte de disse-me-disse, a coisa toda, e é bem interessante. Isso foi entre 66 e 67. E teve a cidade lá, o São Pedro Itabapoana, que é muito interessante, porque São Pedro, na década de 30, ou pouco antes aí da década de 30, era uma cidade que produzia jornal, tinha uma série de bandas de música, cinema, uma vida extremamente cultural. E o que acontece é que eles começam a entrar em decadência e vem o pessoal de Mimoso, eles criam um golpe e eles invadem São Pedro e retiram a documentação de São Pedro, porque São Pedro era a sede da comarca. E eles retiram e tiram tudo da cidade, levam para Mimoso do Sul. São Pedro, as pessoas entram numa espécie de depressão, não só uma depressão financeira, mas uma depressão absolutamente psicológica. E as pessoas começam a deixar a cidade, deixar aquele local. E ela começa a ficar abandonada. Hoje em dia ela é patrimônio, né? Mas é uma história muito interessante. Então o que acontece? No mundo acabou que eu me interessei exatamente por conflitos. Se a gente parar para olhar no mapa do estado do Espírito Santo, eu acabei aleatoriamente caindo numa situação interessante que são lugares que ficam no extremo do estado do Espírito Santo. E aí eu produzi uma série de filmagens nesses lugares. Nesses lugares, os locais de filmagem foram os mais diversos possíveis. Em Caparaó foi lá em cima, nos morros mesmo, lá nos montes. Em Meleiras foi dentro do Rio Cricaré, sobre um barco. E lá na Fazenda União eu filmei dentro da fazenda, totalmente abandonada. E dentro dessa cidade, todos esses locais eu filmei em giro. E esse giro, essa imagem, ela tem uma série de questões. Assim, primeiro, é uma necessidade que eu encontrei já em 2008, em Diamantina, de fazer uma diluição do meu corpo, uma experiência do corpo com o espaço. Então, quer dizer, é mais ou menos, eu sempre digo assim, é uma tentativa de me levar a uma inconsciência e me diluir e me formar uma ideia de beira de mundo, sabe, numa superfície de mundo. E tem uma relação muito grande porque a nossa incapacidade de ter uma condição de uma totalidade sobre qualquer lugar e uma impossibilidade de conhecimento sobre as coisas e também sobre a condição de uma ideia de mundo, porque mundo é uma ideia abstrata.
E aí eu vou discutindo que a relação de mundo se dá na particularidade de cada um com seu espaço e com as suas questões próprias, né? O mundo ele se deu dessa maneira. E um último trabalho que eu vou falar, porque eu sei inclusive que a Neuza gosta muito, pode falar sobre mais um, é o APUD, para fechar, porque eu acho que eu já falei demais, né? Não, pode continuar. O APUD é uma série, eu fiz 2 versões. O APUD significa aquelas notas de rodapé que nós fazemos em trabalhos acadêmicos, que são notas de rodapé em que a gente não vai na fonte oficial. Então a gente cita de uma citação que foi feita por outra pessoa. Então o APUD, ele teve 2 versões. A primeira foi na Galeria Homero Macena, em que em todos os 2 casos eu faço o uso de uma série de livros. Esses livros são de filosofia, teoria da arte, filosofia da área de medicina, livros jornalísticos, vários, díspares. E nesses livros eu vou procurar pontuações sobre algo que tem relação sobre a exposição em que eu estou participando, em que eu vou inserir a obra APUD. Então eu crio uma série de notas de rodapé que são instaladas, e é feito em plotter de recorte, e essas notas elas são inseridas sobre os rodapés das galerias, exatamente no rodapé mesmo. E essas notas, elas são criadas de uma forma extremamente verossímil, como são feitas as notas dentro de trabalhos acadêmicos. E essas notas, elas vão meio que discutindo e redimensionando a proposta da própria exposição, né? Então teve uma primeira, inclusive, que foi a loja 99, em que propunha a ocupação da galeria como uma loja de quinquilharias. Mas nessa loja estavam sendo vendidos a preços muito bons obras de arte, e eram múltiplos. Então eu inseri discutindo a ideia da multiplicidade das quinquilharias, mas em vários níveis e possibilidades conceituais. E depois, e essas notas, elas não só ocupavam o espaço expositivo, mas elas também ocupavam a área de refrigeração, as salas de reunião, toda a área dentro da galeria. E depois eu fiz uma outra proposta que foi no Múltiplos Sentidos, que foi na Galeria Matias Brotas. Lá discutia conceitualmente a ideia de obras de arte reproduzíveis, reprodução de obra de arte. E aí eu também fiz uma série de notas de rodapé em que foram inseridas nesse espaço. E tem uma questão assim, esse projeto APUD, porque ele não é só essa exposição, na verdade nenhum dos meus trabalhos, ele se configura como uma exposição, eles sempre podem virar coisas, várias coisas e tendo inúmeros desdobramentos. Essa também é uma característica do meu trabalho. E aí o que acontece é que lá na Galeria Homero Macena, eu fiz as maquetes também da própria galeria. Então eu pego a galeria por dentro, faço uma redimensão dela e ela se torna uma maquete pequena da galeria, como se fosse eu pegasse a galeria e transformasse ela no objeto. E nessas maquetes também tinha notas de rodapé, que foram impressas sobre elas. E já na galeria, a ideia desse trabalho então é que quando ele vai para o próximo, eu construo a maquete daquele novo espaço e coloco a maquete anterior dentro da maquete nova. E aí as notas, elas se referenciam às notas antigas e também criam-se novas notas de rodapé. Então é um trabalho assim, que vai um dentro do outro. Só que o que aconteceu é que no Múltiplos Sentidos eu não tive tempo de fazer a maquete. Eu fiz toda a organização, fiz toda o projeto, mas não deu tempo. Então o que aconteceu é que eu fiz as novas notas. E nessas notas, eu pelo menos consegui construir uma outra parte do trabalho, que eram os pedestais das galerias, que ainda era a galeria anterior, porque não deu tempo de fazer a nova galeria para entrar a outra galeria, né? Então, dentro
Nesses pedestais vinha a galeria, esse pedestal no formato da galeria, e aí entraram as novas notas de rodapé. Bom, esses são alguns dos trabalhos. Tem vários outros, assim, mas eu acho que esses poderiam ser colocados como os trabalhos pontuais. Eu estou aqui pensando se eu preciso falar mais sobre alguma característica, assim, do meu trabalho. Sobre sua vida acadêmica, assim, a sua relação também de professora e como isso se dá também junto, ou sei lá, se você tem um critério, como você, né, se vê como artista, como professora, e como essas áreas também influenciam o seu trabalho, se há uma profusão de produção. Sim, aconteceu uma coisa bem parecida entre ser artista e ser professora. Porque eu não escolhi nem ser professora nem ser artista. É uma coisa incomum, né? Porque na verdade, eu senti como se eu tivesse sido capturada pela arte, assim como eu me senti capturada para ser professora. Porque eu comecei dando aula dentro do Centro de Artes para comunidades, dentro de programas de extensão. E aquilo eu fui me apaixonando, e depois quando eu fui me ver, eu estava já dando aula para o ensino superior. E o primeiro lugar que eu dei aula foi para a Escola de Música, Escola Superior de Música do Estado, em 2 disciplinas de História da Arte. Depois eu fui chamada para ir para outra instituição, depois eu cheguei a dar aula na UFES também. Agora tem uma questão sim, eu acho que tem um diálogo. Os meus trabalhos, eles exigem, tem uma questão, grande parte desses trabalhos, eles são caros, a produção deles ela é cara. Então eu não posso me dar o luxo de ficar gerando equívocos, apesar de eu achar o máximo essa possibilidade. Eu acho que talvez seja por isso que eu faço uma versão, depois faço outra, porque é a oportunidade que eu tenho de ir aprimorando o trabalho, porque eu não tenho muito tempo para aprimorar isso antes de ir para a galeria. Até porque grande parte deles só existem dentro da galeria. Eles são montados para a galeria e eles existem quando eles são instalados. E aí o que acontece é que, hoje em dia, eu trabalho na unidade de arquitetura e design. Ou seja, os meus trabalhos, eles têm sim uma solução, uma programação visual muito forte, assim. Agora, não é uma programação tentando ser atual com as referências de web design, nada disso. Eles são bem construídos mediante aquilo que eles se propõem. Inclusive, não me interessa muito ficar extremamente atualizada e ser uma coisa assim... Quer dizer, eu não estou promovendo uma festa, não é realmente uma campanha publicitária, né? Mas são aproximações. Então, vai ter uma relação dentro daquilo que se propõe conceitualmente. Então, os cursos que eu dou aula, de alguma maneira, sim, eles circulam dentro desse fazer artístico. E toda vez que eu produzo, todo o pensamento artístico, porque afinal de contas todo artista, ele não só pensa aquilo que ele produz, ele pensa muito mais do que aquilo que ele produz. Todo o pensamento, ele se dá também nas minhas aulas, né? Ele migra para o meu pensamento dentro de sala de aula. Inclusive as minhas disciplinas, principalmente 2 delas, realmente ali se faz presente todo o processo perceptivo, todo o processo que me interessa daquilo se tornar extraordinário, que se dá como ordinário no mundo. E também uma outra disciplina que eu trabalho com uma pesquisa com corpos díspares, com aquilo que não é convencional. E como lidar com aquilo que não é convencional dentro de uma atmosfera estética e de uma relação com o mundo. Eu acho que sim, eu acho que migra o tempo todo, eu acho que não afasta, porque o pensamento é um só. Agora, é lógico que as metodologias, dentro de uma sala de aula, você tem que ter todo o aprimoramento metodológico, voltado para aquilo que você está fazendo. Agora, no trabalho artístico, é
é diferente, porque você vai ter um método de construtivo, tanto conceitual quanto formal, mas é um falar para o mundo com muita autonomia. Não que a sala de aula não tenha tanta autonomia, mas é uma relação muito mais próxima com o outro. Na arte você tem uma proximidade com o outro? Tem, mas é um falar para o mundo, você fala para o mundo de outra maneira, não é como você fala dentro de uma sala de aula. Porque dentro de uma sala de aula, o retorno imediato ali, ele é aquele que vai alimentar a tua fala. No trabalho de arte, eu acho que é a sua articulação de mundo e o modo como as relações se dão, aquilo que lhe interessa, que vai produzir esse discurso todo que se dá no trabalho artístico. Mas eu considero sim que um fala com o outro. E no meu trabalho de conclusão de curso, eu ali já estou estabelecendo... No meu trabalho de conclusão de curso, eu estabeleci... Eu não sei se foi porque ali eu já sabia o que eu queria ou por preguiça, sabe? Mas porque a gente nunca vai saber muito bem sobre essas coisas. Mas ali eu estabeleci um pensamento que ele migrou para o mestrado, para a minha dissertação, onde eu discuto exatamente as estratégias enunciativas da publicidade, mas via trabalhos de arte. Como que tem algo... E também o meu interesse sobre o processo apropriativo. Só que aí na dissertação eu já vou discutir os processos apropriativos de linguagens, não só de objetos, deslocamento de objetos, mas o deslocamento de linguagens, de manifestações, de relações cotidianas, dos processos de identidade, né? Então você vai fazendo uma série de apropriações que não só daquilo que é palpável, mas daquilo que é imaterial, né? O que mais? Eu falo de... Tá bom, não tá? Eu aposto que depois eu vou lembrar de coisas muito importantes, mas é difícil lembrar de tudo ao mesmo tempo. Eu acho que tem uma coisa interessante, assim, não sei, porque diante das entrevistas que a gente tem, falar um pouco dessa vivência, dessa produção artística do Centro de Artes, dessa relação com o professor-aluno, dessa vivência também, né, de lidar com a universidade como um berço mesmo de produção, um lugar de produção, de pensamento, né, e como você lidava com isso e como isso era na sua geração aqui como aluna e depois como professora também. Acho que é muito, muito legal, muito legal. Quando eu entrei aqui no Centro de Arte, tinha ainda o Festival de Verão de Novo Almeida. Esse festival, ele era incrível. E até hoje eu não vi nada que eu tenha ido que se aproximasse daquilo que eu vi como potência dentro do Festival de Verão de Novo Almeida. E lamento muitíssimo que os estudantes de hoje não tenham essa possibilidade, né, de aproveitar disso. Apesar de que quando eu fui para o Festival de Verão, eu era muito nova. Quando a gente é muito novo, a gente não sabe muito bem aproveitar exatamente tudo, né, que está ali de bom. Mas eu já tinha noção de que aquilo era muito importante. E eu lembro que eu fiquei lá no Festival de Verão e eu tive um contato, e era muito interessante, porque vinha gente de fora. Então eram os estudantes aqui misturados com os estudantes do Brasil, com professores daqui e professores de fora. Então era um contato muito efervescente. E a gente via e compartilhava a produção de vários professores e de vários estudantes, de todos os lugares que estavam ali. E era uma produção muito forte, assim, tanto é que foi lá que eu fiz um workshop, por exemplo, com a Márcia X. Foi lá que eu tive contato com o Nelson Lerner, que eu tive contato, depois eu tive um outro contato com ele muito engraçado. Tive contato com Tadeu Chiarelli, Lígia Canongia, e inúmeras outras, eu acho que o Aguinaldo Farias, se eu não me engano, uma série de figuras assim, muito interessantes, Fajardo, da área mais de pintura, enfim, tinha uma série de pessoas. E aqui, assim, na minha época, quando eu entrei, nós éramos...
Eu acho que eu entrei em 98.2. É que eu fui muito lenta, sabe? Assim, eu entrei em 98.2, aí eu ficava com o Ilau, a gente queimando isopor juntos, sabe? Era uma coisa meio assim, era muito legal. E eu lembro que tinham muitos workshops. Outra coisa interessante, muitas galerias, muita coisa acontecendo. E várias dessas galerias fecharam depois. Hoje elas não estão mais na ativa. Então tinha muita galeria, a gente tinha um contato muito próximo com os professores, tinha o festival de verão, vinha gente de fora da workshop aqui. Eu lembro que eu entrava aqui 8 horas da manhã, saía 10 horas da noite. Assim, era o tempo todo, muita coisa acontecendo. E eu dei sorte de entrar com um pessoal muito legal, uns estudantes muito interessantes. E tive contato, assim, eu lembro que eu tive alguns contatos importantes. O Ilau, o Didico na época, porque eu me interessava por grafite. E ele sempre teve um conhecimento muito vasto dessa área. Depois eu tive um contato muito grande com o Lincoln Guimarães, José Cirilo. Inclusive eu digo assim que os grandes norteadores do modo como eu lido com sala de aula foram os dois, o Cirilo e o Lincoln. Foram os meus grandes professores. E também como artistas, mas como professores eu acho que eles foram muito definitivos. Deixa eu ver o que é mais. Quando eu dei aula no Centro de Artes, eu fiquei muito pouco tempo. Eu fiquei 6 meses como voluntária, porque o diretor do Centro de Artes na época me ligou falando que teve um problema com o professor, um problema de saúde, e precisava de alguém vir urgente da aula, porque senão os meninos perderiam o período. E aí eu vim, e foi muito legal. E aí eu dei uma retomada, consegui fazer com que os alunos finalizassem a disciplina. Depois eu fiz um concurso para professor contratado, substitutivo, né? E passei e fiquei 2 anos. Só que é fogo, porque você fica 2 anos, depois de 6 meses que você pega o pique. Aí na hora que eu peguei o pique, aí o negócio foi muito bacana. Só que eu dava, assim, aula aqui em uma instituição particular, na FAESA. Então eu tinha uma carga horária gigantesca. Hoje em dia eu só estou lá e tenho uma carga horária gigantesca também. Então, assim, mas eu tinha 2 lugares para dar conta. Mas foi fabuloso, porque... Agora, eu desenvolvi um trabalho aqui, e por pena, assim, porque foi um trabalho muito bom, principalmente no pessoal do desenho industrial. Porque eu comecei a desenvolver livros experimentais com eles, porque eu dava uma disciplina de plástica. E aí eu fiquei pensando que o curso desenho industrial ele é muito voltado para a arte gráfica, para a parte gráfica, né? E aí eu fiquei pensando como lidar com materiais e experimentações, várias possibilidades, de uma forma com que eles se interessassem. E aí eu comecei a fazer esse trabalho dos livros experimentais, que aí eram livros interativos, aí os meninos faziam performance, livros virtuais, interativos, tudo assim, flipbook, tudo eles começavam a produzir e essa produção foi muito boa. Essa produção realmente me marcou, porque aí a gente ficou produzindo mais ou menos 1 ano esses trabalhos e realmente eu sinto que me marcou e marcou também os alunos, fez alguma diferença. Agora, em relação às artes plásticas, eu acho que tem muita gente produzindo muita coisa boa. Muita gente atualmente produzindo coisas muito interessantes e com uma coisa que na época a gente não tinha muito, mas são trabalhos plásticos com muita pesquisa. Então, eu percebo nesse pessoal que tem tanto um trabalho acadêmico forte e um trabalho plástico forte. E eles estão extremamente associados. O meu está associado? Tá,
mas eu acho que os deles, esses trabalhos estão muito mais ligados do que, por exemplo, os meus. Porque o meu seria mais ou menos assim, tem um trabalho plástico, ele é apresentado numa galeria, apresentado na rua, apresentado no museu, seja o que for, tem os textos, tem artigo, discute arte, discute aquilo que me interessa. No caso desse pessoal, eu vejo o trabalho plástico e o trabalho acadêmico extremamente junto. A lógica que eu não estou falando de todos, mas eu estou falando assim de alguns que eu tenho tido mais contato. Eu vejo uma produção acadêmica ligada à arte, uma arte totalmente ligada à produção acadêmica. Mas tem uma questão aí, sem perder a força, nem do trabalho plástico, nem do trabalho acadêmico. Porque tem que tomar bastante cuidado, né, nessas relações. Até porque eu não vejo um trabalho plástico diferente de uma construção discursiva em relação ao mundo. Eu não acho que um trabalho de arte, ele não é um trabalho de pensamento. Muito pelo contrário, eu vejo o trabalho de arte extremamente como um trabalho de pensamento. Isso, independente se é um trabalho mais conceitual ou não, mesmo sendo um trabalho, por exemplo, de pintura. O trabalho de pintura, ele também tem uma bagagem conceitual enorme. E aí, é lógico, depende do artista também, mas eu estou falando até daqueles mais voltados para a linguagem da própria pintura, ali tem sim uma proposição de pensamento enorme. Né? E fora, assim, vários outros artistas que trabalham com a pintura e que tem um trabalho conceitual que você já vê na própria pintura, porque se estabelece imediatamente. O que mais? Isso, nossa, brigadão. Ai, chega, né? Nossa, muito bom, assim, acho que você vem de uma geração posterior a que a gente tem escutado, né, e essa relação também com o vídeo, com essa arte mais conceitual, assim, acho que traz pra gente também uma outra visão, né, dessa escola, né, que poucos artistas, assim, que a gente, pelo menos nessa série de entrevistas, tiveram essa linha ou esse caminho, né, que ousaram nesse sentido, né, nessa apropriação, nesse conceito de apropriação, né, e eu só tenho a agradecer mesmo, assim, né. Ai, você sabe que eu acabei de lembrar uma coisa que eu esqueci de falar. Pode falar. É um perigo, tá? Porque eu posso ficar lembrando aqui o tempo todo. Não, eu só queria fechar Não, vou fechar só uma coisa. Não tem o Projeto Mundo? Tem. Que eu esqueci de falar da finalização dele, porque é legal. Assim. Porque esse trabalho, ele foi um trabalho de pesquisa. E um trabalho de pesquisa, mas com todo um foco de produzir um trabalho final a ser mostrado no museu, que foi no MAIS, o Museu de Arte do Espírito Santo. E lá, quando eu fui montar o trabalho, quer dizer, e essa era uma questão importante, porque eu fui montar o trabalho e a minha proposta desde o início era montar o trabalho de modo que a imagem em giros fosse projetada em todas as paredes, como um giro contínuo. Então esse era um pepino, porque eu queria fazer isso. E aí eu tive que lidar com o pessoal do videomapping. Enfim, tive que trabalhar com uma equipe muito boa, porque não era muito fácil já pensar a captação de modo que eu pudesse gerar esse vídeo final, essa instalação final. Então tinha que ser tudo muito bem organizado para conseguir chegar ali e conseguir fazer aquilo. E aí o que aconteceu, assim, é que eu fiquei com uma sala e montei o trabalho enfim, comprei um monte de projetor, inclusive eu tenho uma quantidade de equipamento absurda. Eu tenho uma quantidade absurda de equipamento dentro da minha casa. E montando, comprei os projetores, trouxe aquela coisa toda, eu fiz uma loucura. E aí ficou projetado 3 paredes, porque nós não conseguimos projetar nas 4. E foi uma coisa fantástica não ter conseguido projetar nas 4. Esse trabalho, eu tinha uma questão também, que era o seguinte, permitir que as coisas ocorressem. Porque a maioria dos outros trabalhos acontece de uma outra forma. Eu tenho um domínio muito grande sobre eles. Não, na verdade o mundo, ele foi pensado exatamente para eu tentar ter que lidar com o improviso. Tanto é que eu ia para as comunidades e conversava com aquele monte de gente e que eu chamo de conversações mundo.
Então eu conversei com gente, assim, inúmeras pessoas, descobrindo toda a condição socioeconômica, política, como é que as coisas se davam naquela região, inclusive a questão até de como as pessoas se alimentavam naquele lugar. Assim, eu tentei fazer um levantamento dentro do possível, o maior, só que mediante todo o improviso que ocorria. Tanto é que o trabalho ele foi mudando. Antes eram 5 lugares, passaram para 3. Eu vi que os 3 davam conta de uma maneira incrível sobre o trabalho que cresceu com esses 3. E não precisava de 5 porque eu tinha que completar meta. Em trabalho de arte eu não vou trabalhar com meta, né? E aí quando foi projetado, teve essa questão também. E aí o que a gente acabou fazendo foi que ele foi projetado nas paredes, 3 paredes, com giro contínuo. Então entrava, e outra coisa, eu filmava o amanhecer e o anoitecer, nunca dia e noite, sempre o amanhecer e o anoitecer, exatamente no momento em que o dia, a ideia de 24 horas é mais instável, que a gente se confunde, porque o anoitecer pode ser o amanhecer pode ser o anoitecer, apesar de que dava para perceber a diferença, inclusive da relação da natureza, da natureza com o amanhecer e o anoitecer. E aí o que acontece é que ficava em giro, então era o amanhecer, o anoitecer, o anoitecer, o amanhecer, o amanhecer, o anoitecer em giro. E na outra parede, eu e Francinardo, que é o Nardo, que trabalhou comigo, nós resolvemos fazer um making-off daquilo que a gente tinha feito, filmado, e esse making-off que foi projetado na outra parede. E ficou muito bom, ficou muito melhor do que as 4 paredes projetadas com giro. E nessa parede, nesse make-off, virou uma espécie de make-off, um filminho, e aí ele não era imenso como a projeção das outras paredes, ele era pequeno, ele era propositalmente mais intimista e passava ali a filmagem de como parecia, as pessoas que eu tive contato, algumas dessas pessoas, aparecia em alguns momentos a gente pensando no giro, mexendo com o equipamento, fazendo áudio, fazendo essas coisas todas. E o trabalho cresceu muito com esse make-off, que eu chamo que é um make-off poético, que ele cresceu o trabalho. Então, esse trabalho, ele tinha essa proposta de me fazer sair do controle. Tanto é que as equipes, elas intervinham, tinham intervenções, todo mundo se metia, eu achava o máximo, sabe? A gente ia dando conta das coisas. Eu fui para Meleiras, tinha que conseguir um barco para eu girar em cima, então como que eu ia girar em cima de um barco e não cair do barco? Então a gente conseguiu, então... Você fez as imagens em giro ou na hora de projetar, você colocou os projetores em movimento? Não, elas foram todas filmadas em giro. E a duração de cada uma delas é exatamente a duração do quanto eu consigo permanecer girando. Mas a sua resistência? A minha resistência de giro, que inclusive foi ficando grande, assim, viu? Eu fui ficando uma mestra em giro. E a ideia é bom, e depois de um tempo também, assim, aconteciam uns desastres, assim. De vez em quando eu saía rolando, lógico. Mas a proposta era essa, eu perdi o controle, levar tombo mesmo. Nós chegávamos nos lugares e ali a gente tinha que procurar muito rapidamente aonde filmar. A gente ia procurando as pessoas, tinha uma interação imensa com a comunidade. Eu falar a verdade, a interação com a comunidade era o momento mais interessante. O que as pessoas têm a dizer sempre é o mais interessante. Sempre. E os projetores ficavam fixos, então, e as fixos. imagens em giro? As imagens em giro. Projetores diferentes, essas imagens. Exatamente. Então eram 3 projetores. 2 projetores que eu consegui adquirir, que eles têm uma abertura muito grande, quer dizer, se ele tiver 1,5 metro da parede, ele consegue abrir 4 metros de altura por 7 de largura. Só que, enfim, depois eu descobri que poderiam ser outros, tá? Mas, enfim, a questão é essa, você tem que lidar, você tem que tentar
margear o melhor possível tudo que pode acontecer de ok e não ok. E você tem que lidar com esse meio, esse entremeio entre as duas possibilidades. E aí o que acontece 3 projetores. Um projetor para lá, um projetor para cá, consegui pegar 3 paredes. Depois eu consegui um projetor menor. Esse projetor projetava na outra parede, em que eu deixei ela toda preta, anulada, só com esse quadradinho que passava esse make-off poético. E tinha um áudio. Esse áudio ele era constituído pela fala das pessoas da comunidade, falando sobre os lugares, a relação com os lugares, o que elas pensavam, a relação da vida delas com elas mesmas, sabe? Uma série de questões históricas também, né? Mas aí eu deixava meio que, quando a pessoa se propunha a falar um pouco da história do lugar, ela falava. Só sobre as imagens, tinha um giro, aí tinha um corte, começava outro giro? Não, continuamente, giro, 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 giro. Assim, você às vezes mudava de uma paisagem para outra, nesse processo de giro? Como assim? Você filmou um giro na sua resistência, você filmou outro giro no mesmo local, na mesma cidade. E aí depois você editou esses giros. Grudando um no outro, colando. Então, por exemplo, eu fazia sei lá quantos giros amanhecendo, sei lá quantos giros anoitecendo. A gente fazia escolha daquele que mais nós poderíamos ter um resultado, principalmente nessa projeção grande. E tem uma outra coisa também. Todo giro a gente testava o zoom. Eu colocava o zoom ampliado. Não me interessava pegar... eu queria a imagem o mais chapada possível. Porque a minha ideia o tempo todo era mais ou menos a pele do mundo. Não era uma relação de planos, mas sim uma relação de tudo chapado, de tudo junto, como uma pele mesmo. E essas imagens, elas resultaram em imagens, essas capturas, elas resultaram em imagens diluídas, elas são muito pictóricas, e aí elas são coladas, amanhecer, anoitecer, amanhecer, anoitecer. Dentro, elas são projetadas de modo, por isso que eu trabalhei com making off, né? Exatamente, elas foram todas colocadas de modo que a coisa tem uma continuidade nas 3 paredes, não tem nenhum momento que fica sem imagem, nenhum momento. É como se transferisse para aquele local aquilo que eu capto grudado em mim, gruda na parede. E eram giros rápidos? São giros rápidos e como eu trabalhei querendo chapar a imagem, não trabalhar com planos, a sensação que você tem é que a coisa é mais rápida ainda, mas eles eram rápidos. É mais ou menos você pegar e girar, fazer o giro assim, no seu próprio eixo, né? E aí você fica ali girando até a hora que você aguenta, acaba. Aí faz outra tomada, gira, mais outra tomada, e assim vai. E a ideia desse giro, lembrar que a ideia do giro não era simplesmente girar, né? Não é isso, nenhum trabalho pode, sei lá, nenhum trabalho não, pelo menos o meu eu não coloco dessa maneira. Esse giro era para gerar exatamente uma impossibilidade de totalidade, de percepção dessa imagem, porque eu estava falando do lugar, né? Então, essa projeção, quer dizer, ela estava falando também, essa condição toda do giro, esses 360 graus, essa coisa toda, também estava construindo uma possibilidade de eu discutir ou apresentar ou me aproximar de uma questão que a proposta ali não era captar ou construir uma fotografia panorâmica, uma imagem panorâmica, né, que inclusive vai muito além da nossa condição de visão, né, é um conceito totalmente construído, lógico. E essa ideia do giro era exatamente porque eu não queria uma construção de uma imagem separada de mim, mas uma experiência do meu corpo em relação àquela construção,
que é a mesma relação que se dá quando eu vou conversar com alguém daquela comunidade. Eu nunca vou ter condição nenhuma de pontuar qualquer possibilidade ou aproximação da totalidade da relação dela com o mundo, ou o mundo que é o mundo dela. Não existe um mundo externo, né? O mundo ele se dá exatamente a partir da nossa relação com as coisas, com a gente, com o nosso corpo, com a experiência do tempo, do espaço. Então era mais ou menos, essa era mais ou menos a ideia do mundo. Lógico que só desse trabalho dá para falar muito tempo, porque ele tem várias questões. Tem as questões dos conflitos que ocorreram nas regiões, tem a relação, por exemplo, que em São Pedro do Itapapoana, as pessoas, praticamente todos os discursos eram construídos no passado. A fala das pessoas. Porque elas viviam ali daquilo que foi aquele lugar. Em Meleiras, que teve a Batalha do Cricaré, já era assim uma relação estranhérrima. Um local com uma natureza incrível, mas umas relações muito estranhas. Com o lugar, com a comunidade. E já lá no Caparaó, onde teve a questão dos ex-militares escondidos na mata após o golpe de 64, aquela coisa toda, um lugar em que tinha uma amigabilidade muito grande. Eram lugares com referências completamente diferentes, assim, regiões diferentes, formas de sobrevivência, a economia se dava de modos diferentes também. Tudo, um lugar completamente diferente, dentro do mesmo estado. Só que, além de tentar filmar fazendo a borda do mundo, essa ideia imaginária da borda do mundo, depois, como eu disse para vocês, eu percebi também que eu fui na borda do Espírito Santo, né? Mas isso não foi calculado, por exemplo. Quando eu me percebi, eu estava filmando a borda do mundo na borda do Espírito Santo. Aconteceu exatamente assim. Experiência linda, hein? Hã? Experiência linda. História, estética. Eu queria ver se estava também. Eu vou mandar um material para cá, eu vou mandar foto. Eu vou agora o mundo tanto o Itatiaia Dreams como o mundo, o Mostruário de Arte também, porque todos eles você tinha uma relação dentro do espaço. Mesmo eu mandando foto, mostrando, é impossível, porque tanto no Itatiaia quanto no mundo, você tinha a dimensão da imagem, o local da imagem, o áudio. O áudio era de uma riqueza imensa. E o áudio tinha duas questões. Uma era a captação do áudio feito a partir da fala das pessoas, como também tinha o áudio do vento e do barulho dos locais, tanto no amanhecer como no anoitecer, que também foram levados para a instalação. No Itatiaia Dreams tinha a fala das pessoas, só que no Itatiaia Dreams eu usei eu fiz a fala inteira, a captação do áudio, com aquele gravador mais sem vergonha que pode existir, e a fala virava como é que fala? Um murmúrio? Não é? Um murmurinho. E agora falando aqui, eu acho que tinha tudo a ver, porque eu falava de uma vida que não foi vivida, né? De uma coisa fantasmagórica, que era o Itatiaia Dreams. Itatiaia Dreams era uma situação de fantasma, né? E o áudio, ele era isso que era inaudível. Já no mundo, você tinha condições de ouvir, você tinha que se aproximar, né? Porque eram várias pessoas falando, mas você conseguia ouvir as histórias, as falas. E era bonito também até o modo de falar. Porque como são regiões muito diferentes, até o modo de falar era diferente. A entonação da voz, alguma gíria, um sotaquezinho. Então era tudo diferente. E no mostruário de arte também, por exemplo, é diferente você ver foto e estar no local.
Porque o local, assim, tudo que estava nas paredes, a forma como entravam as plotagens, os textos, lá já tinha uma relação com a ideia de rodapé. Lá já apareceu o rodapé muito antes do Apud. Tem, por exemplo, eu já fiz a ocupação de meia parede com sangue, suor e cerveja com tinta, que também tinha essa relação da parede. Aí você vai parando para pensar, você vai olhando os trabalhos, a relação das notas de rodapé já estavam em trabalhos anteriores, a relação de usar muito texto visual e texto verbal no meu trabalho, já tá acontecendo há bastante tempo, antes desses trabalhos. A questão dessa relação das coisas grudadas nas áreas dos espaços. Quando eu faço o sangue, suor e cerveja direto na parede, ou quando eu trabalho com essa galeria que eu pego para mim com um mostruário de arte, porque eu pego a galeria para mim e proponho a venda do que está lá dentro, como a venda é a possibilidade da construção da própria obra, né? É a relação do mundo, que é a pele do mundo, e aí fica na pele da parede do museu. Então, essas relações, sabe, a maquete do Apud, a maquetezinha da galeria, eu pego a medição da parte interna da galeria e pego e redimensiono isso e vira um objetinho da galeria, né? Quase como se fosse um chaveirinho da galeria, assim. A galeria vira o próprio objeto que está dentro dela. Então você vê que já vai pegando as coisas e formalizando elas, ou eu pego e diminuo, ou eu pego na extensão da própria coisa. Aí é interessante, porque essas coisas, inclusive, que eu estou falando aqui, eu estou conseguindo pensar sobre elas também agora, sabe? Porque a gente trabalha tanto, todo artista no Brasil trabalha muito. Você pode contar nos dedos os artistas que realmente, felizmente, e ainda bem, continuam exatamente conseguindo se dedicar absolutamente para o trabalho artístico. Eu adoro dar aula, adoro mesmo, eu não me vejo sem dar aula, mas é óbvio que dar aula é um trabalho muito sério, assim como o trabalho de arte, e os dois dão muito trabalho, né? Então, quer dizer, eu fico numa comunicação entre os dois, mas ao mesmo tempo dividido o tempo todo, né? E a grande questão é como saber lidar com isso e fazer com que isso vire algo extraordinário. A divisão, o conflito se torne algo extraordinário. Mas não é fácil, mas eu estou indo em busca disso.